paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou e cantar e plantar no eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir.
viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho. Jesus, recolhe a gota de carinho que derramas nas chagas da amargura. Essa doce migalha de ternura para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer. A dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder. Se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Reunir os nossos ideais em
envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com Cafrá mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consociado à paz há de ser tão forte sempre mais, que se bem unindo nossas mãos, florirá nos ideais cristãos. Olá, irmão. Começaremos agora a nossa reunião pública com a nossa prece. Posteriormente, anunciamos melhor os detalhes de hoje. Fechemos os nossos olhos, sentindo a doce presença do Mestre Jesus conosco. Amigo querido, que o Senhor possa visitar cada lar, cada uma das pessoas que se encontram conosco no dia de hoje. Que a sua presença amorosa, Jesus, possa guiar os nossos passos, possa tranquilizar os nossos corações, possa trazer paz e harmonia, Jesus. Graças mais uma vez, Mestre amado, nós vos damos por tudo que temos recebido, por tantas bênçãos, por tanta consolação, por tanta luz em nossas vidas. Graças, Jesus, e que Deus, nosso Pai, seja para sempre louvado. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Olá, Bárbara. Olá, Núbia. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Isso, sejam todos bem-vindos. Deus, no seu infinito amor e bondade, abençoe e ilumine a atividade de hoje. A palestra especial de nossa reunião pública abordará o tema: os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes, que faz parte das campanhas educativas desenvolvidas por diversas casas espíritas. A palestra de hoje é promovida pela Concafras PSE, em parceria com casas espíritas de diversas partes do Brasil, sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, juntamente com essas instituições patrocinadoras. Sejam todos muito bem-vindos à palestra de hoje. Ao final, meus irmãos, da nossa programação, teremos o tratamento espiritual à distância. Providencie um recipiente com água para fluidificação. Receba o tratamento espiritual em sua casa. Nesse momento,
passaremos a palavra à Bárbara, que fará a apresentação do palestrante de hoje. Isso mesmo. Muito bem, meus amigos, como a Núbia já anunciou, o tema da nossa palestra de hoje é: os mortos são os invisíveis, mas não os ausentes. E quem falará para nós nessa noite é o nosso companheiro Wagner Nogueira, de Goiânia, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, amigos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos envolva em vibrações de paz, de harmonia, de fraternidade e de bom ânimo. Como disse Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a palestra de hoje tem o seguinte tema: os mortos são os invisíveis, mas não são os ausentes. Essa frase é de Victor Hugo Espírito e consta no livro No Invisível, psicografado por Leon Denis. Então, nós inicialmente queremos fazer uma reflexão com você, meu amigo, você, minha amiga. Tem uma frase que está escrita lá no túmulo de Allan Kardec, o qual nós queremos citar para você, para que possamos, a partir dela, refletir um pouco. A frase diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, existe uma única verdade que nós podemos dizer para você. Nós já nascemos inúmeras vezes e já morremos inúmeras vezes. Iremos renascer tantas vezes ainda se fizerem necessária para o nosso processo evolutivo, e iremos também morrer, fisicamente falando, quantas vezes forem necessárias. Nós passamos pela fase do esquecimento quando mergulhamos no corpo, para que este esquecimento salutar nos auxilie na jornada que nós temos, a fim de que não preocupemos com as vidas passadas, com as situações as quais nós nos envolvemos, e concentremos nesta existência, a fim de que possamos evoluir cada vez mais. Mas vamos refletir. Hoje nós estamos aí à véspera do dia 2 de novembro, dia de finados, né? Um dia em que todos nós, de uma forma ou de outra, lembramos dos nossos entes queridos, aqueles que nos antecederam à vida espiritual, tiveram a morte do corpo físico, mas com certeza continua vivo em espírito, pensando, tendo sentimentos e vivenciando toda aquela aprendizagem, todas aquelas características que o caracterizavam desde o seu nascimento, ou seja, na última existência. Enfim, nós, depois que morremos, somos o que nós somos hoje. Não alteramos em nada. Não nos tornamos nem piores, nem melhores. Então, vamos refletir um pouco. Há vida após a morte? Essa é uma pergunta, né? Podemos comunicar com os nossos entes queridos que já partiram dessa existência física? Depois da morte, para onde vamos? O Livro dos Espíritos nos traz algumas explicações muito interessantes sobre essa questão da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos desencarnados com nós, espíritos encarnados, e para onde nós vamos. Mas, inicialmente, nós queremos aproveitar e convidar você para estudar o Livro dos Espíritos. Com certeza, esse livro de perguntas e respostas, são 1019 perguntas e 1019 respostas dadas pelos espíritos superiores a diversos médiuns de diversas partes do mundo, e que Allan Kardec fez o trabalho minucioso de avaliar, de confrontar a veracidade das informações e condensar todas essas respostas dadas, aos espíritos, pelos espíritos, numa obra chamada O Livro dos Espíritos. Então, o espiritismo, com certeza, meu irmão, minha irmã, responde às suas dúvidas.
Então, continuemos. A vida após a morte, podemos comunicar com os nossos entes queridos que já partiram. Então, nós vamos assistir um vídeo agora que faz uma análise sobre isso, porque até no aspecto científico, há muitos e muitos anos, esta indagação foi respondida. Então, nós vamos assistir um vídeo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. William Crookes nasceu em Londres em 17 de junho de 1832. Foi considerado um dos maiores químicos da Inglaterra, com uma trajetória brilhante no campo científico. Em 1855, assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, construiu o radiômetro em 1874. No ano seguinte, descobriu um novo tratamento para o ouro. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou com o mais alto título daquele país, cavalheiro. Com a fibra de investigador, William Crookes passou a pesquisar os fenômenos mediúnicos, a princípio para desmascarar as fraudes que ele acreditava existir na prática da mediunidade. As mais notáveis experiências mediúnicas foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King. Este fato abalou o mundo científico da época. No dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe, alguns irmãos da médium e sua criada. Após várias sessões nas quais o espírito Kate King se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava decidida a submeter-se a todo gênero de investigações. Na sua obra Fatos Espíritas, William Crookes faz um relato detalhado de todas as experiências de materialização realizadas com o espírito Kate King. Essas experiências não deixam dúvida quanto ao poder extraordinário do espírito de assumir uma forma utilizando-se da matéria física. William Crookes penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar e encontrar fraudes. Entretanto, quando constatou que os casos eram verídicos, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: "Não digo que isto é possível, digo que isto é real." Atualmente nós temos aí inúmeras pesquisas em diversas faculdades, em diversas universidades do mundo, sobre essa questão da vida após a morte. Temos inúmeros filmes, temos inúmeros livros, isso sem dizer das diversas e inúmeras comunicações dos espíritos por meio dos médiuns, ou seja, de pessoas encarnadas dotadas de uma sensibilidade que possibilita a comunicação daqueles que se encontram no mundo espiritual com aqueles que se encontram aqui no mundo material, mergulhados num corpo físico. Mas nós vamos conversar um pouquinho, sobre outros temas relacionados ao assunto de hoje. Então, o que é desencarnar? O que é morrer? Então, nós temos uma definição muito interessante aqui, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro O Consolador, pergunta 147. Olha só o que Emmanuel responde para nós, o que é desencarnar. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, se a gente pudesse simbolicamente dizer como é que seria o processo de desencarnação, é como se nós estivéssemos aqui hoje e fôssemos convidados, mas sem direito de recusar,
a empreender uma viagem para uma cidade distante e sem a possibilidade imediata de comunicar, ou seja, de avisar onde nós estamos, como estamos, quando nós chegamos, enfim. Então, a desencarnação é isso, é abandonar, o espírito abandonar a carne, então, ou seja, morrer dentro daquele entendimento mais comum na sociedade aqui terrena. Então, seria semelhante a isso, a mudar de plano, transferir de uma cidade, de um lugar para o outro, e carregamos as mesmas características, as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas virtudes ou os mesmos defeitos. Ou seja, nós simplesmente abandonamos o corpo físico e continuamos a sobreviver, porque nós somos espíritos eternos criados por Deus, nosso Pai. Em determinado momento da existência, Deus nos criou. E, vamos dizer assim, a nossa duração enquanto espírito é para toda a eternidade. Então, desencarnar ou morrer é mudar de plano, do físico para um plano espiritual. Mas tem algumas questões interessantes também que poderia, assim, suscitar entre nós algumas outras reflexões. Então, existem algumas dúvidas. O que seria alma? O que seria espírito? É a mesma coisa? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Convidamos a você, meu amigo, minha amiga, a pegar o Livro dos Espíritos e obter as respostas que você tanto busca. Então, na pergunta 134, Allan Kardec pergunta: o que é alma? Ou seja, o que é alma? E os espíritos superiores responderam: um espírito encarnado. Então, do ponto de vista, só para diferenciar, nós que nesse momento nos encontramos num corpo físico, ou seja, nós estamos encarnados. Então, podemos dizer que nós somos uma alma. E Allan Kardec, na pergunta 134A, também do Livro dos Espíritos, assim perguntou: que era a alma antes de se unir ao corpo? Ou seja, aqui nós estamos falando da preexistência da alma, da preexistência do espírito, ou seja, antes da gente vir habitar o corpo, antes de nós encarnarmos ou reencarnarmos, o que nós éramos? E aí os espíritos responderam: espírito. Então, essa distinção de alma, de espírito, é simplesmente para poder facilitar o entendimento nosso. A alma seria, então, o espírito encarnado. E o espírito, propriamente dito, usando essa separação, seria a alma liberta do corpo físico. Mas, na verdade, são sinônimos, né? Então, somos almas encarnadas, né? Que habitamos temporariamente um corpo físico emprestado por Deus, nosso Pai, o qual temos que ter o maior zelo. O corpo físico é o maior e o mais importante empréstimo que Deus deu a cada um de nós. E mais importante, meus irmãos, vale a gente lembrar que nós viemos, né, nascemos, reencarnamos, utilizamos um corpo físico. Tem muita gente que maltrata o seu corpo físico, né? Às vezes ingerindo substâncias tóxicas, às vezes submetendo o corpo a determinadas situações que propiciam doenças, às vezes até, vamos dizer assim, encurta a própria encarnação, e isso não é bom, porque nós temos o tempo de nascer e temos, entre aspas, o tempo de morrer. Quando nós nascemos, houve um planejamento espiritual, e o instante da nossa morte, ou seja, o instante da nossa passagem para o mundo espiritual, também já está programado. Não precisa a gente fazer nada para contribuir para que isso aconteça antes, para que a gente não incorra numa falta grave, que é não respeitar a determinação de Deus, nosso Pai. Então, nós temos aqui na pergunta 149 do Livro dos Espíritos a seguinte indagação: em que se torna a alma no instante da morte? Também naquele mesmo sentido, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Na verdade, a vida espiritual ela é muito mais ampla, muito mais extensa, muito mais duradoura
do que essa passagem temporária aqui nossa no corpo físico. Tem pessoas que reencarnam e, às vezes, com poucos dias de existência física, desencarnam. Às vezes chega na fase da adolescência, da juventude, da madureza, outros com uma idade já avançada, mas com certeza, diante da eternidade, esse é um tempo extremamente curto que nós temos que valorizar. Valorizar a convivência conosco mesmo, valorizar a convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, dar mais valor, dar mais gastar melhor o nosso tempo, vamos dizer assim, com as coisas boas. Às vezes, na encarnação, a gente dá tanto valor às coisas ruins, a gente dá tanto valor às coisas desagradáveis, às coisas tristes e às coisas maravilhosas que acontecem ao nosso derredor, às vezes nem é percebido. Uma criança que passa ao nosso lado, uma família que está reunida conosco, a natureza que é tão bela. Tantas bênçãos, meus irmãos, nós recebemos de Deus, aliás, bênçãos muito maiores do que nós merecemos. Então vamos olhar a vida, a presente existência, com o olhar que ela merece, a fim de que, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, esta é a nossa bagagem. Até o corpo físico fica aqui no mundo material. Nós, espírito libertos, levamos as experiências boas ou negativas, as virtudes ou os defeitos que aqui cultivamos. Bom, e depois da morte, ou seja, depois da desencarnação, para onde vamos? Talvez você já fez essa indagação. Talvez você nunca viu essa resposta. Então, é muito importante você que está interessado em obter essas informações, de aproveitar um pouco para conhecer a doutrina espírita. A doutrina que mata a morte e alonga a vida, conforme uma mensagem do espírito Marcelo Ribeiro. Então, quando nós desencarnamos, nós retornamos para o mundo espiritual. Às vezes para as colônias espirituais, mas nós vivemos num ambiente integrado entre nós encarnados e os desencarnados. Vale lembrar que o anjo da guarda, ou seja, aquele espírito que Deus designa para nos acompanhar, para velar por nós, para nos assistir na encarnação, ele também é um espírito. Então nós vivemos num mundo integrado, mundo físico e espiritual. E existe, obviamente, como existem as cidades aqui materiais, também as cidades espirituais. Mas vamos lá. Vamos lembrar de Jesus aqui, quando ele no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele disse o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então aqui o Cristo inicialmente quer dizer que há muitas moradas, além dessa morada física que nós conhecemos. O planeta Terra, do ponto de vista material. E existem também várias moradas no universo. Deus cria incessantemente, tanto os mundos físicos quanto os mundos espirituais. E criam também os espíritos. Então nós estamos numa vibração própria do planeta Terra. E em outros planetas, em outras vibrações, também temos vida, né? Porque lá também é a habitação de outros espíritos. Então Jesus prossegue, né? Nessa afirmativa, e nós vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que leva exatamente esse título, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e os espíritos respondem um pouquinho sobre essa afirmativa de Jesus. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, nós habitamos um planeta Terra que é muito parecido, vamos dizer assim, à condição evolutiva dos seus habitantes. Há moradas mais elevadas, né? Nós temos aí um universo tão grande,
Tivemos recentemente aí novas descobertas aí no espaço, né, de novos planetas, de novos sóis. Então, nós habitamos o planeta Terra e as pessoas que aqui habitam, encarnados e desencarnados, são almas, do ponto de vista espiritual, muito semelhantes, né? Então, temos que agradecer essa habitação, que é o planeta Terra. E aqui, meus amigos, vai uma reflexão. Nós também estamos maltratando o planeta. Temos que cuidar melhor dele, né? Então, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras de Allan Kardec, no capítulo 3. Então, no planeta Terra, por ser de provas e expiações, ou seja, adequado à nossa condição evolutiva, nós cultivamos ainda o rancor, o ódio, a inveja, a preguiça, a maledicência, o egoísmo, o orgulho. Às vezes nós nos sentimos ou dizemos, não, eu sou tão paciente desde que alguém não pise no meu pé. Então, como nós temos essa característica, né, uns mais, outros menos, um tem mais facilidade num campo, outros em outros, uns têm determinadas virtudes, outros têm determinados efeitos, mas no conjunto nós nos assemelhamos. E é esse planeta que a gente vive e é por isso que existe ainda muita dificuldade. Mas a Terra ainda, né, está nessa condição. Mas o planeta Terra será para os bons, né, para aqueles espíritos que haverem progredido. Isso também é uma promessa de Jesus. Mas aí nós perguntamos a vocês, será que nós podemos conversar com os espíritos? Será que os espíritos, aqueles entes queridos nossos que partiram há pouco tempo ou há muito tempo, que são tão caros a nós, podem conversar conosco? E aquelas lágrimas que às vezes descem em nossos olhos, isso prejudica os espíritos? Então nós vamos pedir a ajuda aqui do nosso querido Chico Xavier para a gente refletir um pouquinho. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, meus amigos, a perda de pessoas amadas com certeza impactam e muito em nós. Mas a dor e o sofrimento não nos ajuda em nada, ou seja, cultivar a dor e o sofrimento. Ao contrário, não só traz dificuldades, às vezes até doenças para nós mesmos, quanto também pode dificultar para os nossos irmãos desencarnados. Então, sempre que a gente lembrar de algum ente querido que partiu do mundo físico para o mundo espiritual, oremos. Mas vamos lembrar das coisas boas, dos momentos alegres que tivemos, porque essas lembranças, essas vibrações positivas também dão bom ânimo, dão coragem, dão entusiasmo para aqueles que mudaram de cidade, como nós fizemos essa analogia no início. Então nós temos aqui novamente uma mensagem de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, no livro Escrínio de Luz, que diz o seguinte: perda de pessoas amadas. Não ouvides, ou seja, não esqueça que além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhes os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente.
honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Então, para nós que continuamos aqui no mundo físico, que façamos o melhor, até em homenagem daqueles que partiram. E para aqueles que partiram, vibremos entusiasmo, alegria, bom ânimo, a fim de que eles possam prosseguir na sua jornada. Porque se no mundo físico aqui nós estamos às vezes sentindo a dor, o sofrimento, também é difícil para quem se separa. Mas se por um lado aqui nós choramos, o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro de onde nós viemos e para onde todos nós iremos, estão em festa. Porque os nossos familiares queridos, nossos parentes, os nossos amigos estão lá a receber esses entes queridos que partiram, né? Então vamos adiante. A vida futura. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvida. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 3. Então, a doutrina espírita, ela nos faculta a compreender o que nos aguarda após a morte física. A nossa próxima existência, nós conseguimos vislumbrar, né, que a morte do corpo físico não é o fim, que nós continuamos avançando gradativamente, evoluindo gradativamente, reencontrando as pessoas amadas e também reconciliando com aqueles os quais temos prejudicados numa existência ou que fomos prejudicados. E essa vida futura, essa visão, essa certeza que a vida futura nos dá por meio do conhecimento espírita, nos traz um consolo. E essa é a diferença que a doutrina espírita traz para cada um de nós. Nós também sentimos a dor, a saudade, né, da partida dos nossos entes queridos. Mas ao contrário de achar que a morte é o fim, nós temos a certeza que a morte física é um recomeço. Então, o conhecimento espírita, meus irmãos, é muito importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é um capítulo muito interessante que vale a pena a gente ler, reler e refletir, que traz assim algumas situações que podem nos trazer dor e sofrimento. É dito o seguinte: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, olha o poder da oração, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Então, o conhecimento espírita nos facilita muito, não só compreender, mas também auxiliar aqueles que retornaram para a pátria espiritual. Mas cada um de nós, ou todos nós aqui, podemos orar pelos nossos entes queridos, ou seja, pelos nossos mortos amados? Com certeza, amigos. Vamos de novo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 59. Prece pelos mortos. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra, ou aqueles que já partiram há um bom tempo, não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Não é só a prece, né, para poder transmitir a esses entes queridos um sentimento de simpatia, mas, como diz aqui os espíritos superiores, também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo despertar. É óbvio que uma mudança abrupta de uma cidade para outra, sem se despedir de uma pessoa, sem avisar para onde a gente vai, sem deixar um telefone, causa uma dor e um sofrimento. E é essa a dificuldade que o espírito desencarnado, né, recém-desencarnado, ou um processo, né, de desencarnação um pouco mais tempo, às vezes tem. A separação para ele é difícil, mas a oração acalma essa alma, né, facilita a sua reintegração, a sua reinserção no mundo espiritual e também dá a certeza de que um dia também nós nos encontraremos, porque aquele que acredita na vida após a morte tem a certeza que tudo que acontece em nossa
em nossas vidas, né, estamos sob os desígnios de Deus, com certeza a dor e o sofrimento é menor. E lembremos de Jesus quando ele nos disse, né, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Quando a dor me bater, perdi um ente querido, estou em dor e sofrimento, estou angustiado. E, infelizmente, tem pessoas que acham que se o meu ente querido que morreu, ou seja, desencarnou agora, se eu morrer, se eu abreviar a minha vida por um ato impensado, um ato infeliz, eu vou reencontrá-lo, isso é um grande engano. Porque nós vamos reencontrar no mundo espiritual os nossos entes queridos à medida das nossas ações serem feitas de forma correta. Ou seja, nós temos tempo de nascer e temos o tempo também de morrer. Não temos o direito de abreviar a nossa vida. Mas diz Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso não é uma frase jogada a esmo, meus irmãos. É uma promessa do Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, no momento de dor e dificuldade, ore, meu irmão. Peça a Jesus que te abençoe, que abençoe seu ente querido, que envolva esse coração em paz, a fim de que ele possa seguir o seu caminho de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Mas ainda no Evangelho, no mesmo capítulo, né, capítulo 6, o Cristo Consolador, diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E por último, meus amigos, minhas amigas, se você quer conhecer um pouquinho mais de doutrina espírita, que fala um pouquinho da vida após a morte, ou seja, da vida espiritual, vai aqui alguns livros, né, algumas dicas. Tem um livro chamado Criança no Além, que relata a experiência de espíritos na condição infantil, recém-desencarnados. Nós temos aqui as obras de Allan Kardec, citamos aqui duas, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. O livro Nosso Lar, um livro maravilhoso que virou filme, virou, né, um best-seller. O livro Voltei, que relata a experiência do irmão Jacob. Tem aqui do lado esquerdo nosso um livro maravilhoso chamado Conheça o Espiritismo, que é um dos livros que nós adotamos na Escola de Estudos Espíritas, ou seja, na nossa iniciação do estudo do Espiritismo, respondendo aquelas dúvidas que a gente tem em nossas casas espíritas, né, que acontece de forma regular, todo semestre. O livro Jovens no Além, o próprio nome diz, são mensagens de jovens desencarnados. E o outro aqui, o Mundo Espiritual. Mas, a bem da verdade, nós temos aí inúmeras citações. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos conforte, nos dê paz, e que possamos, nesse dia de finados, né, que está próximo, orarmos pelos nossos entes queridos, tendo a certeza que tudo aconteceu sob a vontade e a determinação de Deus. Muita paz a todos. Muito bem, pessoal. Agradecemos imensamente o nosso amigo Wagner pela palestra da noite. E essa palestra, não é, Núbia? É muito importante porque ela nos esclarece sobre o fenômeno da morte, que é um fenômeno natural. Todos nós passaremos por essa experiência, mas que é preciso ser entendida à luz da doutrina espírita. A morte do corpo é a libertação do espírito e o seu retorno para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, não é assim? Mas nós continuamos ligados, meus amigos, pelos laços do amor, do afeto, da fraternidade que nos unem. E isso nos dá a certeza de que nós continuamos juntos. Só vamos estar em planos diferentes. E a certeza do reencontro nos traz consolações imensas
para que nós sigamos essa encarnação, para que nós possamos concluí-la no tempo de Deus. Não é assim? Isso mesmo. Muito bem, gente. Se você gostou dessa palestra e você quer saber um pouco mais sobre esses e outros assuntos, nós queremos te fazer um convite. Participe conosco da Concafras PSE. É um encontro espírita de muito aprendizado, de trocas de experiências, que acontece todos os anos no período do Carnaval. E esse ano a Concafras vai ter um gostinho todo especial, porque vai ser aí a nossa primeira Concafras presencial depois da pandemia, né? Então todo mundo vai querer se abraçar, se reencontrar. Nós continuamos as nossas atividades online, mas agora nós vamos nos encontrar fisicamente. A Concafras vai acontecer, eu tenho certeza, numa cidade aí pertinho de você, porque nós teremos Concafras em 6 cidades, não é assim? E ela vai acontecer nos dias 18 a 21 de fevereiro do ano de 2023. Se você quiser saber mais sobre o que é a Concafras, acesse www.concafras.com. Lá você vai ver cursos, as atividades, toda a programação. Agora, vamos convidar todo mundo para assistir conosco um vídeo de divulgação da Concafras. Vamos lá? O que seria o mundo sem um abraço? No momento turbulento que passamos, tivemos um pouco dessa experiência difícil. Sem o abraço, sem o toque, sem a presença próxima de pessoas tão queridas e importantes. Por que esse contato físico é tão imprescindível para nós? Há evidências que nos permitem pensar que o toque físico foi importante para os nossos ancestrais, muito antes de o ser humano existir. Do ponto de vista biológico, o abraço está associado à produção de hormônios em nosso corpo, que nos causa sensação de bem-estar, como a ocitocina. Este hormônio, chamado de hormônio do amor, melhora a confiança, a empatia e a generosidade. Nos traz um sentimento de felicidade. Impossível falar de abraço e felicidade sem lembrarmos da nossa querida Concafras. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, serão 6 cidades brasileiras a sediar a Concafras e espalhar esse amor pelo Brasil. E Belo Horizonte é uma delas. Estamos te esperando com os braços abertos, com um cafezinho, um pão de queijo quentinho. Concafras chegou aqui em Londrina também. O Paraná recebe esse encontro que celebra a paz e o amor. Serão oferecidos inúmeros cursos espíritas com atividades práticas variadas para você botar a mão na massa e fazer o bem de verdade. Muitas pessoas já tiveram suas vidas totalmente transformadas ao vivenciar o espiritismo. E esse é o objetivo da Concafras, levar essa doutrina de amor aos 4 cantos do país. E o Amapá recebe em 2023 a Concafras em sua capital, Macapá, no meio do mundo, e te aguarda com muita alegria. Nós aqui em Alta Floresta não vemos a hora de receber as caravanas de luz da Concafras e vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E você não vai ficar de fora dessa festa, não é? Estão pensando que o Nordeste vai ficar fora dessa? A cidade de Urandi, na Bahia, também receberá Concafras. E espera vocês aqui, para darmos aquele abraço carinhoso que tanto precisamos e que merecemos. Para saber mais sobre a Concafras, acesse o site www.concafras.com. Não se esqueça daqui de Araguaína. O Tocantins quer saber, você já definiu para qual cidade a sua caravana vai? Pois é, você não pode ficar de fora. É agora a Concafras 2023. Concafras 2023. Vai ficar de fora? Acesse o site www. Eu vou para Concafras. Você também vai, né, Núbia? Claro! Nossa, estarei lá. Vai ser um encontro de muita luz, muita paz, muito aprendizado, de reencontros, né? De fazer amigos. Estarei lá. Muito bem. Então, meus irmãos, vamos, viu? Vamos todos.
Passaremos agora ao tratamento espiritual à distância. Então, tenhamos fé, meus irmãos. Lembremos de Jesus, quando ele afirmou: a tua fé te curou. Tenhamos a certeza de que seremos assistidos pelo Divino Mestre Jesus. Coloque um recipiente com água para fluidificação e acompanhe mentalmente as palavras que serão proferidas no vídeo que conduzirá ao momento do passe à distância. Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Meus irmãos, faremos neste momento a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar a doce presença de Jesus de Nazaré. Mestre amado, os teus ensinamentos, Senhor, tocam o nosso coração, nos trazendo o entendimento, a lucidez, que nos conduz à paz, Senhor. Graça vos damos, Jesus, por sermos tão protegidos e tão amados. Embora muitas vezes, Senhor, não possamos sentir e compreender toda a extensão do teu amor. Abençoa, Jesus querido, os nossos familiares, os nossos amigos, que já partiram deste plano de existência. Que eles possam receber, Senhor, as nossas melhores vibrações de amor, de amizade e de paz. Que as bênçãos do teu amor infinito, Jesus, conduzam o repouso do nosso corpo físico nessa noite e que a tua paz seja a nossa companheira, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos a todos pela participação. Deus abençoe a cada um de nós, nos nossos lares, os nossos familiares. E abençoe também aqueles que partiram para o plano espiritual. Que eles recebam o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão, que sejam amparados e acolhidos no plano espiritual. Isso mesmo, meus amigos. Então, até a próxima reunião pública. Fiquem com Deus. Muita paz. Tchau, tchau. Muita paz. Tchau.